Boa tarde, doutor. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a doença sexualmente transmissível, a herpes, que é uma doença que não é tratada com a seriedade que deveria, mas que é mais comum do que se imagina. O que o senhor pode nos explicar sobre a herpes? Bem, a herpes é uma doença infecto-contagiosa, bem mais comum do que se imagina, né? Como você bem falou, ela é causada por um vírus, né? E ela pode ter várias vertentes. O vírus responsável é o vírus da herpes simples, tá? Mas o que normalmente acomete os tecidos bucais é o do tipo 1 e também o do tipo 2. Esse tipo 2 ele pode acometer também regiões vaginais. Então, é uma doença que normalmente, por ela não se manifestar rapidamente ou ela ficar, digamos assim, só se manifestar nos períodos onde o paciente apresenta uma baixa imunidade, muitas pessoas contêm esse vírus no seu organismo, mas ainda não o manifestam ou apenas se manifestam em momentos onde a sua imunidade está diminuída. Tem tratamento? Ela sim, normalmente hoje a herpes, que é causada pelo vírus do herpes simples do tipo 1, que acomete as regiões bucais, a mucosa bucal, ele é tratado com terapia antimicrobiana, tá? Pode ser tratado também com feito a laserterapia, mas normalmente ainda é utilizado mais antimicrobianos, podendo também ser utilizados até alguns tratamentos voltados para tratamentos oncológicos. Doutor, como ela se manifesta? Normalmente ela se apresenta com vesículas bolhosas na região perioral, próximo do lábio ou mesmo na mucosa, né? E no período que ela começa a contaminar, ela estoura. Normalmente essas vesículas elas estouram, se ela não estourar por uma agente, digamos assim, externa ou uma pancada, normalmente essas vesículas estouram por si só. E aí acaba que são as formas que elas mais se manifestam. Tem uma aparência esteticamente desfavorável, fica como se fossem erosões na pele, na mucosa, e isso é muito desconfortável para os pacientes, para as pessoas que possuem essa lesão. Como se dá o contágio? Normalmente no período, como eu falei anteriormente, quando essas vesículas estouram, o vírus ele fica exposto e aí todo e qualquer contato direto ou indireto pode transmitir esse vírus para as pessoas. Então assim, a troca de talheres, o uso de copos, a saliva, beijo, como eu falei anteriormente, o vírus simples do herpes do tipo 2, que acomete principalmente tecidos vaginais, a mucosa vaginal, ela pode também, através de sexo oral, passar e atingir a mucosa oral, ou seja, os tecidos bucais, tá? Doutor, como se dá o diagnóstico da herpes? Bem, o diagnóstico normalmente é um diagnóstico clínico, né? Normalmente você vai ver as lesões próximo da região acometida, tá? Mas pode ser feito também de forma laboratorial. Muitas vezes faz uma cultura e é enviado para o laboratório para que se possa fazer os testes. Muitas vezes também é constatado o aumento de linfonodos, né? Quando manifestado os quadros das lesões. Então, assim, normalmente, basicamente são os três métodos de diagnóstico. O clínico, um laboratorial, quando vai fazer a parte da cultura para detectar o vírus, e o outro, muitas vezes, pelo aumento dos linfonodos, tá? Quais os medicamentos utilizados para o tratamento da herpes labial? Então, normalmente são medicamentos que vão atuar diretamente nesse vírus, né? E dentre eles nós temos o aciclovir, o candidrate, tá? Exorpen, tá? E muitas vezes também pode ser utilizado a listatina. Normalmente são essas medicações que são utilizadas prioritariamente para esses tratamentos,
ok? Mas assim, como uma fase também de prevenção, pode ser feito o uso de protetores labial quando a doença ainda não está manifestada ou quando a imunidade não baixa e essas lesões elas não aparecem. Tá? Então há também a necessidade de fazer uns tratamentos no tocante à prevenção à erupção, mesmo sabendo que está condicionada a uma baixa na imunidade do paciente. Como pode ser feita a prevenção? A prevenção ela é feita basicamente evitando o contato direto com essas lesões, tá? Mas assim, é importante a gente observar que a transmissão ela pode ser feita mesmo em períodos onde as lesões ainda não estão erupcionadas, tá? Então assim, a pessoa contaminada com o vírus, ele pode passar para outra pessoa à medida que há uma diminuição na imunidade da pessoa que está próxima. E ela pode ser transmitida mesmo quando as lesões ainda não estão, digamos assim, erupcionadas. Então, a prevenção é evitar o contato, tá? Mas de toda sorte, a gente precisa ter cuidado porque a gente nunca sabe quem são as pessoas que manifestam, tá? E aí você vai fazer aqueles cuidados de evitar estar usando talheres, copos, ou tocando, ou beijando pessoas, fazendo contato, ou mesmo sexo oral, nos casos da contaminação pelo vírus do herpes simples do tipo 2, quando é feito o sexo oral, tá? Então, assim, basicamente evitar o toque em áreas que possam estar acometidas ou que possam manifestar as lesões. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos prestados.